motivação, cara, é voltar para minha casa, ganhar títulos com o Fluminense. Tenho muita vontade de já voltar a botar a camisa do Fluminense, voltar para minha casa, voltar pro clube que me formou. Então a motivação só aumenta, né? Poder voltar a jogar no Fluminense, a motivação vai lá em cima. Então isso me deixa muito feliz, continuar com essa motivação de jogar futebol e continuar e tendo uma motivação maior que é voltando pro Fluminense. Eu joguei no Helênico, né? Comecei a minha infância no futsal no Helênico, e do Helênico eu fui pro Fluminense. E ali eu conheci vários amigos que eu levo até hoje, inclusive o Caio, né? Que é o meu empresário hoje em dia. A gente se conheceu nessa idade, com 13 anos. Tem outros amigos também que a gente se fala até hoje. Tem o Léo também que jogou comigo nessa época. Mas essa época foi bem, bem legal, porque eu comecei, meu avô até falava pra mim, cara, tu já te vejo como um jogador, meio que já com 13, 14 anos, já dá pra ver que você pode se tornar um jogador de futebol. Então foi ali que comecei a entender de verdade o sacrifício de treinar, de dormir cedo, essas coisas assim. Então foi o início da minha carreira foi no futsal. Então, na realidade, quando eu comecei a jogar futebol de salão no Fluminense, eu gostava muito da camisa 14, né? Porque tinha um jogador de futebol de salão que se chama Thiago Ignatiuk. Eu adorava não, sempre foi meu ídolo assim no futebol de salão. E eu sempre quis jogar com o número dele, 14, ele era na época febre lá e tal. E aí eu fui pro campo, e aí como lateral esquerdo usa 6, aí eu comecei a usar o número 6. E depois, quando eu cheguei no Real Madrid, eu tinha que escolher entre a 12, a 20 e a 16. E aí a 12, depois desse dia, eu escolhi a 12. É o dia do meu aniversário. Depois também nasceu a minha afilhada, que nasceu no dia 12. Então o número 12 foi sempre uma data especial para mim. Comecei lá no futebol de salão, lá em Laranjeiras mesmo. E depois já fiquei muito tempo em Xerém também, na concentração. Morei 2 anos na concentração. Aprendi muita coisa em Xerém, aprendi muita coisa no futsal. Andava o Rio de Janeiro inteiro, né, para jogar a federação de futsal. E, cara, passa um filme na cabeça. Por exemplo, essa semana tá sendo muito difícil para dormir, que eu vou lembrando de coisa que é viagens com o Fluminense. Todo sábado de manhã, 10 horas, 11 horas da manhã era um jogo. A dificuldade que era, né, para treinar, mas chegava no treino, toda segunda-feira era físico, era difícil, mas era maravilhoso. Quando a gente jogava futebol de salão, a gente fazia treino físico no campo de Laranjeiras, e a gente sempre falava, pô, será que a gente vai ser jogador de futebol? Será que a gente vai poder treinar aqui, né, com esses jogadores? Na época eu treinava, acho que Romário, muita gente assim, grande, né? Então a gente ficava pensando, passava um filme na cabeça já ali, pensando, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai ser profissional algum dia? Então eu acho que a memória que eu tenho de Laranjeiras antes de ser de Xerém, porque depois em Xerém eu comecei já a treinar um pouco com profissional em Laranjeiras, mas na época de futebol de salão a coisa que mais me marca era isso, era entrar em Laranjeiras, conhecer já todo mundo ali em Laranjeiras e ter esse gostinho de não saber se a gente ia ser jogador de futebol ou não. Eu só tenho imagens de memórias de quando eu era criança, né? Até 17 anos, assim, 18 anos. Depois que eu fui pro profissional do Fluminense, já não, né, era mais difícil sair e tal, né, na rua. Mas é muito legal voltar às nossas origens, né? Como minha esposa, quando eu conheci ela também, ela tinha 13 para 14 anos. E é bem legal voltar e pensar que a gente vai morar no Brasil mais uma vez. O aterro do Flamengo, era praticamente todo dia, a gente jogava futebol lá, na praia ali também de Botafogo. Todo domingo tem uma pelada, então eu estava sempre andando por ali, então não tem um local específico mas eu acredito que a praia de Botafogo e o aterro foram os lugares que mais me marcaram. Ele vendeu um carro, no caso, que era uma variante, né? E porque não dava para gasolina e não tinha dinheiro para fazer as coisas, assim.
a gente comia sem problema nenhum, as coisas, mas para treinar ficava apertado, porque a passagem era difícil, tinha que sair dali e tinha que comer alguma coisa no clube e tal. E ele decidiu vender a variante e ficar sem carro para poder ter um dinheiro a mais, para poder ajudar na época, né, do transporte e tal. Isso para mim foi a maior prova de amor, assim, né, um familiar, porque, cara, eu tinha 13 anos, 12 anos, sei lá, e um familiar fazer um sacrifício desse, né, sem saber que se eu poderia virar jogador de futebol ou não. Acredito que esse foi o maior investimento, assim, sacrifício, né, trocando essa palavra. O Fluminense me chamou na época, eu estava me destacando no elenco, na federação, e a gente foi pro Fluminense e tal. E aí, cara, me senti super bem, tipo, pequenininho. Meu avô também sempre falou, cara, aqui é o melhor lugar, é perto de casa também, todo mundo trata você como você merece e tal. E aí foi criando essa relação, e aí depois quando eu fui pra Xerém, tipo, a gente já era de casa, já tinha já um tempo de Fluminense, então foi muito mais fácil. O sonho dele sempre foi me ver no Maracanã, ele conseguiu me ver no Maracanã, que foi importante pra caramba pra mim. E acredito que ele estaria muito, como eu posso dizer, realizado, né? Ele me ajudou a vida inteira a ser jogador de futebol, fui pro Real Madrid, né? Fiz a minha carreira e ainda tenho muita coisa pra fazer, e voltar pro Fluminense, acho que pra ele seria maravilhoso. A gente tem bastante memória em jogos assim de futsal ou de Xerém. Então acredito que ele ficaria realizado, mais que feliz. Cara, em Xerém é bizarro, porque você tem horário para tudo, você tem pessoas competentes para te ajudar. Então isso você vai criando uma regra na sua cabeça. Por exemplo, é uma coisa boba, mas eu acho que para mim é muito importante, a questão do horário. Cara, eu não consigo chegar atrasado em nada, eu prefiro chegar 1 hora antes do que chegar. Então isso eu aprendi em Xerém. Horário certinho, cumprimentar todo mundo, esperar na fila certa na hora do almoço, no refeitório, bom dia, boa tarde, sempre respeitando os mais velhos. Então, tipo, isso eu aprendi muito lá em Xerém. A educação, por exemplo, quando eu ia para a seleção sub-15, então tinha outros jogadores que poderiam ter ido também, mas não iam, mas sempre tinha uma pessoa para te falar e te mostrar, cara, isso aqui ainda não é nada que você está achando que tem que esperar e tudo certo. Então isso eu fui aprendendo lá em Xerém. E para mim foi muito, muito importante, né? Como eu falei, o Fluminense me ajudou a me formar. Eu me formei como jogador e sou grato ao Fluminense pelo resto da vida. Cara, eu lembro do meu primeiro jogo, acho que foi contra o Vasco. Aí o Marcelo, primeiro jogo dele do profissional, já passou bem, hein? E já mandou pro gol. Bonito com o pé direito, com personalidade, arriscou e fez uma boa jogada. Eu achava que eu não tinha nem força para chutar a bola no gol. Eu lembro que eu chutei uma bola por cima, assim. Mas foi um dia mais feliz da minha vida, porque, cara, eu consegui jogar no profissional do Fluminense. E foi tudo muito rápido. Muito, muito, muito rápido. E aí tem aquela questão que eu não conhecia, né? Tipo, eu joguei no profissional e falei, pronto, já tô no profissional. Aí tá, no dia seguinte, cara, amanhã você se apresenta em Xerém. Tá bom, vambora. E aí não é aquela porrada que você recebe, mas é assim, pô, será que eu joguei mal? Será que eu... Entendeu? E eu não entendia que não é por jogar mal ou bem, é por as circunstâncias que tem em cada clube. De repente precisou, na época, eu não lembro o que aconteceu, mas de repente precisou, não tinha um lateral para jogar, alguma coisa assim. Mas foi incrível, o primeiro jogo no Fluminense. E aí depois eu voltei para Xerém, e depois veio o Josué Teixeira, né? O treinador, e aí me botou para jogar, também conversou comigo lá um pouquinho e tal. E aí eu joguei o outro jogo já depois de 1 ano, eu acho, ou um pouco mais assim. E aí joguei, e aí depois desse jogo acho que eu já fui tendo mais uma continuidade no profissional. E aí passou tudo muito rápido, tipo, foi muito rápido, não deu nem tempo de, sei lá, de pensar, tô no profissional do Fluminense, foi pum. Assim, eu lembro de a gente entrar com várias crianças e a torcida gritar o nome, gente pra caramba dentro do campo. Não sei se agora é assim, mas tinha muita gente, rádio, câmera, todo mundo dentro do campo, uma coisa louca. E do nada, todo mundo saía e ficava ali, pum. E a torcida do Fluminense lá. Eu lembro que eu fiz um gol contra
contra o Cruzeiro, eu acho. Pegou o Fábio, sobrou, Petkovic, gol do Fluminense, Marcelo, camisa número 6. Fiz o gol, aí levantei a camisa assim, olhei pra torcida, era muita gente, mas muita gente, muita gente. E cara, eu chego aqui na Europa e conta isso, né, que o Maracanã, como é assim, né, grandão, tipo, é diferente, cara, é bem diferente. Cara, eu lembro quando eles falavam, falava primeiro goleiro, lateral direito, ia por número assim e falava, Marcelo é seleção, acho que era isso, exatamente. Cara, foi muito gostoso, porque eu tava crescendo, né? Eu tinha 17, 18 anos ali, 17, né? Para 18. Foi incrível, porque aprendi muito. Mesmo o Thiago Silva sendo jovem naquela época também, já tinha uma experiência bizarra, eu aprendi muito com o Thiago Silva. O Marcão, mesma história. Aprendi muito. Quem mais? Lene na época também, Arouca. Era o time que ajudava muito os jogadores jovens, né, na época. O Arouca também era jovem também. E, cara, foi lindo, porque todo jogo era aquela alegria, aquela coisa toda. E aí você vai entendendo o que é jogar pelo Fluminense. Cada jogo que ia passando, você vai entendendo o que era o amor da torcida, assim, pelos jogadores. Então, foi incrível. O Marcão segurava a bronca de todo mundo. Que é normal, né? Não que o normal seja o Marcão segurar a bronca, digo que é normal as pessoas criticarem os jovens, ou falar que não está pronto, ou a imprensa, ou alguns torcedores, e é super normal. E o Marcão abraçava a gente e defendia com unhas e dentes ali, eu, Lênio, Arouca, o Thiago Silva, tinha muita gente. Na época o Juliano também estava na época, o Osmar, tinha vários jovens que estavam aparecendo ali, que a gente falava, cara, só agradecimento ao Marcão, porque ele ajudou bastante, pra gente poder fazer o nosso futebol alegre e tudo mais. Ele segurava essa bronca pra gente. No Real Madrid, quando eu cheguei, não tem tempo para pensar, não tem tempo para falar, não, cheguei no Real Madrid, vou dar uma relaxada porque agora eu tenho... fiz um contrato com o Real Madrid, então não tem que mostrar nada pra ninguém, já sou do Real Madrid. E no Real Madrid não existe isso, todo ano, todo mês, tem alguém competindo contigo. E estão os melhores. Então isso faz que você tenha que se preparar, que você tenha que se cuidar, que você tenha que fazer as coisas certas, porque em qualquer deslize você perde sua posição, ou o clube contrata outra pessoa, e assim, né, vai acontecendo no Real Madrid. Mas o Real Madrid me ensinou muita coisa, me ensinou a ter muito mais responsabilidade, me ensinou a desfrutar também das coisas, né, das conquistas, né, dos títulos, a respeitar os adversários quando se perde um jogo, quando se perde um campeonato. Então aprendi muito, foram muitos anos, fiz bastantes amigos também no Real Madrid, que levo no coração até hoje. Mas no Real Madrid, cara, eles fazem de tudo para que o jogador só pense em jogar futebol, né? Então eu acredito que isso seja uma coisa que os clubes, de repente, na Europa têm mais, como eu posso dizer, mais visibilidade, ou os jogadores querem sair do Brasil para jogar na Europa, alguma coisa assim. Mas pelo que eu levo do Real Madrid em si, é isso, é aquela vontade que eles têm de ajudar o jogador não ter problema dentro de campo. Então, extracampo, família, casa, patrocínio, essas coisas, o clube se encarga de tudo. Foi maravilhoso. Eu lembro que foi sub-15. Na base foi a primeira convocação foi sub-15. E chegar lá e é legal você ver jogador de São Paulo, do Flamengo, do Botafogo, do Bahia, do Vitória, é maravilhoso. E tal Fluminense lá também, eu achava maneiro. Cara, é um sentimento, uma responsabilidade muito grande, um orgulho imenso você tá representando seu país. Cara, tu tá com a bandeira na tua cara e tu tem que lutar pelo teu país, é tipo isso. Isso eu vi também nas Olimpíadas. Quando eu disputei as Olimpíadas foi uma coisa bizarra, porque
o futebol, beleza, tem o Mundial, tem a Copa das Confederações, tem a Copa América, tu joga o futebol, o mundo para pra ver o futebol ali. Mas nas Olimpíadas, cara, tu é mais um e tu vai brigar como se... Cara, não vou falar guerra porque não é guerra, mas você vai porque tu vai brigar pelo teu país, cara. Então tu dá a mão pro cara que joga vôlei, tu dá a mão pro cara que joga basquete, o cara que nada e o cara que salta, e é todo mundo pela mesma parada. Eu acho lindo. Foi um presente de Deus jogar uma Copa do Mundo no meu país. O torcedor ali, tipo, como eu falei, me lembrou muito também a questão das Olimpíadas. Foi tipo, todo mundo junto ali, vamos, e os torcedores do Brasil. Cara, coisa maravilhosa. E torcedor do Bahia, torcedor do Vitória, torcedor do Fluminense, todo mundo junto para ver a seleção ganhar. Então, para mim, isso foi maravilhoso. Olha, eu acredito que o meu trabalho, a minha força de vontade, isso não vai faltar para ajudar o Fluminense a ganhar títulos, como tem jogadores competentes também no Fluminense que tem experiência também para poder levar o Fluminense a ganhar algum título grande. Eu não acredito muito nessa questão de experiência por ter ganhado 5 Champions. Acredito que tem jogadores que não ganharam títulos assim de expressão, mas que têm muita experiência também. Tem jogadores jovens que já têm muita experiência também. Então acredito que não é questão de experiência que eu vou levar para o Fluminense. Eu vou levar minha entrega, vou levar meu trabalho, vou levar meu amor ao clube, vou levar a minha vontade de vencer. Tô doido para botar a camisa do Fluminense e disputar um jogo da Libertadores e brigar por ela. Cara, eu acho que o futebol mudou muito, né? Não é só... Óbvio que tem diferença entre a Champions e a Libertadores, mas você vê, todo ano sai jogador para a Europa, várias promessas nos últimos 6 anos, e todo mundo com um dinheirão lá em cima, né? Tipo, o valor dos jogadores. Então, os jogadores que jogam Libertadores são jogadores que têm possibilidade de jogar uma Champions League também. Tem uma diferença, acredito que seja pelo estilo de jogo da Libertadores, que é mais aguerrido, que tem mais falta, ou que tem aquela provocação do sul-americano ali, né? Do torcedor e tal. Cara, eu já vi vários jogos do Fluminense, é bem diferente de alguns outros clubes, outros times, né? E é um futebol que eu acho que dá alegria pro torcedor. Você tem a bola, você corre, rouba a bola e fica com a bola há muito tempo. Eu acho isso maravilhoso, porque você desfruta de jogar futebol, você aproveita, você se sente feliz, né? E acredito que o futebol é para dar alegria ao torcedor. Então, não tem coisa melhor que tu aproveitar jogando futebol e desfrutar. Cara, espero encontrar um Fluminense alegre, feliz pelo que eu tô acompanhando, né? Um Fluminense que joga futebol, que faz a bola correr, que aproveita cada momento, que faz a alegria da torcida. Eu descreveria como guerreira, porque o torcedor não pode jogar, mas o torcedor grita até o final, o torcedor ajuda, o torcedor empurra ali os jogadores no campo. Então eu vejo isso, cara, como um time de guerreiro é uma torcida de guerreiro. Sinceramente, eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu acredito que, cara, que vai ser maravilhoso, porque pelo que eu tô vendo pelas redes sociais, pelo que eu tô vendo dos amigos meus que moram no Brasil, que moram no Rio, tá uma coisa muito, muito legal. Eu tô doido para jogar já no Maracanã, para de mostrar a minha força de vontade, a força de vontade que eu tenho para a torcida, mostrar que eu não vou voltar pro Brasil para terminar a carreira, para passear. Eu tô voltando pro Brasil, pro Fluminense, para jogar e para ganhar títulos. Então eu quero mostrar isso pro torcedor. Deu?